Você está no canal Inteligência do Medo. Aqui, o desconhecido ganha voz e cada história é uma jornada pela escuridão que habita o impossível. Prepare-se para enfrentar o inexplicável, onde o medo não apenas assombra, mas pensa. A história de hoje começa agora. O lago de Água Preta ficava escondido em meio a uma floresta densa, rodeado por árvores tão antigas que pareciam guardar segredos enterrados há séculos. O nome vinha de sua aparência única. As águas eram tão escuras que refletiam o céu como um espelho negro, absorvendo a luz do sol ao invés de refleti-la. Para os moradores da pequena cidade de Hollow Pine, a região do lago era um território que ninguém ousava explorar há anos. Rumores cercavam o local. Alguns diziam que era amaldiçoado, outros acreditavam que ali morava algo que ninguém conseguia explicar. O fato é que, ao longo das últimas décadas, diversas pessoas desapareceram nas proximidades do lago. A maioria nunca foi encontrada. Entre essas pessoas estava Lucas, um jovem escoteiro que havia sumido há 3 anos durante uma excursão do grupo. Ele tinha 15 anos na época e era conhecido por sua coragem e curiosidade. O desaparecimento abalou todos na cidade, mas nenhum rastro foi encontrado. Com o tempo, o caso foi engolido pelo silêncio, assim como tantas outras histórias do Lago de Água Preta. Mas 3 amigos de Lucas nunca aceitaram o mistério. Eles cresceram ouvindo histórias sobre o lago, mas algo mais profundo os movia. A sensação de que não podiam deixar o amigo ser apenas mais um nome perdido na escuridão. Jonas, líder do grupo, sempre foi o mais determinado. Aos 18 anos, carregava a culpa de não ter estado com Lucas na excursão fatídica. Clara, inteligente e observadora, é a mente analítica do grupo. Apesar de cética, sua lealdade ao grupo a impulsiona a buscar respostas. Miguel, o mais descontraído do trio, sempre com piadas prontas para aliviar o clima. Porém, esconde um medo profundo do desconhecido. O trio, agora com 18 anos, decide voltar ao lago, motivados por uma carta anônima que Jonas recebeu dias antes. A carta dizia apenas: Lucas ainda está esperando. Venham ao lago antes que seja tarde demais. Os 3 escoteiros se preparam para a viagem com mochilas, lanternas, cordas e um mapa antigo da região. Jonas os convence de que seria apenas um final de semana de exploração. No fundo, porém, todos sentiam um calafrio ao pensar no que poderiam encontrar. Chegando ao lago, montaram acampamento em uma pequena clareira próxima à margem. A primeira noite foi relativamente tranquila, embora o som das árvores ao vento parecesse mais sinistro do que qualquer um deles esperava. Na segunda noite, tudo começou a mudar. Enquanto Clara preparava o jantar e Miguel verificava as cordas da barraca, Jonas ouviu algo vindo do lago. Aproximou-se da margem e viu o reflexo das estrelas nas águas negras. Mas havia algo mais. Sombras que pareciam se mover sob a superfície. Ele recuou, assustado, mas não comentou com os amigos. Durante a madrugada, Clara acordou com o som de passos. Abriu a barraca e viu Miguel parado, olhando fixamente para o lago. Miguel? Ela chamou. Ele não respondeu. Quando ela se aproximou, percebeu que os olhos dele estavam vidrados, quase como se estivesse em transe. Depois de alguns segundos, Miguel piscou, confuso. "O que você está fazendo aqui?" Ela perguntou. "Eu... não sei. Achei que tinha ouvido algo." Na manhã seguinte, Jonas decidiu investigar mais de perto. Ele encontrou marcas estranhas na margem, como pegadas, mas não eram humanas. As marcas pareciam arranhões, como garras enormes arrastando-se pela terra. Enquanto isso, Clara descobriu algo ainda mais perturbador. Um colar que Lucas costumava usar, preso em um galho próximo ao lago. Como aquilo ainda estava ali, depois de 3 anos, o grupo começou a perceber que algo estava errado. Durante o dia, a floresta parecia mais silenciosa do que deveria. Nenhum som de pássaros ou insetos. Noite, o silêncio era rompido por sussurros vindos do lago, palavras que nenhum deles conseguia entender. Na terceira noite, Miguel desapareceu. Jonas e Clara o procuraram pela floresta, mas só encontraram um rastro de pegadas que levava ao lago. Quando chegaram à margem, viram Miguel parado na água, com a água na altura dos joelhos, olhando para baixo. "Miguel, saia daí!" gritou Jonas. Mas assim como antes, ele parecia não ouvir. Quando finalmente o puxaram de volta, Miguel parecia em choque. "Ele está aqui", murmurou. "Quem?" perguntou Clara. "Lucas. Ele está aqui, mas não é mais ele." Miguel desabou na margem, tremendo e balbuciando palavras desconexas. Jonas e Clara tentaram acalmá-lo, mas o medo nos olhos do amigo era um reflexo do que ambos sentiam. "O que você viu, Miguel? O que está acontecendo?" insistiu Clara.
Miguel respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Eu vi algo na água. Uma forma, não sei dizer o que era, mas ouvi a voz dele. Era o Lucas, eu tenho certeza. Ele me chamou, disse que precisava de ajuda. Clara olhou para Jonas, incrédula. Isso não faz sentido. Como ele estaria vivo aqui depois de 3 anos? E por que você ouviria a voz dele? Jonas balançou a cabeça, os olhos fixos no lago. Havia algo naquelas águas que o incomodava, algo que parecia mais vivo do que qualquer coisa que ele já havia sentido antes. Não podemos ignorar isso. Se há alguma chance de Lucas estar aqui, temos que descobrir. Apesar do ceticismo de Clara, os 3 decidiram permanecer juntos e investigar mais. Na manhã seguinte, o grupo encontrou novos sinais perto do acampamento. Trilhas de pegadas idênticas às vistas por Jonas antes, mas agora espalhadas por toda a margem. Além disso, Clara encontrou um pedaço de tecido preso em um arbusto, um pedaço do uniforme de Lucas. Alguém quer que a gente encontre essas coisas, disse ela, franzindo o senho. É como se estivéssemos sendo guiados. Jonas sugeriu que investigassem uma pequena trilha que levava para o lado oposto do lago, um local que nenhum deles conhecia. Enquanto avançavam, a floresta ao redor parecia cada vez mais sufocante. A luz do sol mal atravessava as copas das árvores e o ar estava pesado, quase palpável. Eles encontraram uma cabana abandonada, coberta de musgo e parcialmente destruída pelo tempo. Dentro, havia símbolos estranhos gravados nas paredes, desenhos que pareciam representar figuras humanas e formas sinuosas, como ondas ou tentáculos. "O que é isso?" perguntou Miguel com a voz trêmula. "Eu não sei", respondeu Clara, tirando fotos com o celular. "Mas seja lá quem deixou isso aqui, sabia do lago." No centro da cabana encontraram um diário velho e parcialmente destruído pela umidade. As páginas legíveis continham anotações de alguém que parecia estudar o lago. "As vozes vêm à noite. Elas me chamam para a água. Não posso resistir por muito mais tempo. Elas dizem que há algo esperando por mim nas profundezas. Algo que sempre esteve aqui." O diário terminava abruptamente, com a última página rasgada. Naquela noite, o grupo voltou para o acampamento, mas o clima estava diferente. Cada um deles sentia que estava sendo observado, como se a própria floresta tivesse olhos. Enquanto tentavam dormir, Clara ouviu novamente o som de passos. Dessa vez, ao sair da barraca, viu algo que fez seu coração parar. Uma figura no meio do lago. Era Lucas. Ele estava parado, olhando diretamente para ela, mas seu rosto não tinha expressão. Era como se ele estivesse congelado, um reflexo humano da imobilidade do lago. "Jonas! Miguel! Acordem!" Os 2 saíram correndo, mas quando chegaram à margem, a figura havia desaparecido. "Eu vi ele. Ele estava ali!" Clara exclamou. "Clara, isso é impossível", disse Jonas, tentando manter a calma. Antes que pudessem discutir mais, ouviram um som que gelou seus ossos. Um grito vindo da floresta. "Alguém mais está aqui", disse Miguel, segurando uma lanterna com as mãos trêmulas. Seguindo o som, encontraram um velho poço escondido entre as árvores. O grito havia parado, mas o silêncio ao redor era ensurdecedor. Dentro do poço, viram algo brilhando. Jonas amarrou uma corda ao redor da cintura e desceu. Quando chegou ao fundo, encontrou algo que não esperava. Outro pedaço do uniforme de Lucas, junto com um osso humano parcialmente enterrado. "Suba agora", gritou Clara. Enquanto Jonas escalava de volta, algo mexeu na água do poço. Uma mão pálida e longa surgiu, tentando agarrá-lo, mas ele conseguiu escapar a tempo. "Isso foi real", disse ele, ofegante. "Algo está nos prendendo aqui. E não vai nos deixar sair." O grupo voltou ao acampamento, mas agora a situação era insustentável. As vozes começaram a se tornar mais altas, os sussurros transformando-se em gritos. A água do lago parecia pulsar, como se tivesse vida própria. No último momento, Clara percebeu algo crucial nos símbolos da cabana. Eles não eram apenas desenhos, eram instruções para selar o que quer que estivesse no lago. Mas para fazer isso, alguém precisava entrar na água e enfrentá-lo. A noite caiu, e os gritos vindos do lago tornaram-se quase insuportáveis. As sombras na água pareciam mais agitadas, ondulando como se algo grande estivesse se movendo logo abaixo da superfície. Clara espalhou as anotações do diário e fotos dos símbolos na cabana pelo chão da barraca. "Olhem aqui", disse ela, apontando para um desenho específico. "Isso parece um ritual. Acho que quem desenhou isso tentou prender o que quer que esteja no lago." Jonas e Miguel analisaram as figuras, embora suas mãos tremessem.
O desenho mostrava 3 figuras humanas de mãos dadas de frente para o lago, enquanto um quarto indivíduo estava parcialmente submerso. Isso não explica nada, disse Miguel. O que está no lago? Por que Lucas estaria lá? Eu não sei, respondeu Clara. Mas, se quisermos respostas, precisamos seguir essas instruções. Jonas suspirou profundamente. Se isso for verdade, alguém vai ter que entrar na água. Miguel se levantou abruptamente. Não, isso é loucura. Vocês estão ouvindo a si mesmos? Alguma coisa lá que pode nos matar. E se Lucas estiver preso lá, Miguel, vamos simplesmente deixá-lo para trás? Jonas rebateu. Miguel hesitou. A ideia de enfrentar o lago o aterrorizava, mas a lembrança de Lucas ainda pesava em sua mente. Está bem, mas façamos isso ao amanhecer. Na manhã seguinte, o grupo se posicionou na margem do lago, nervoso e hesitante. Seguiram os desenhos do diário e as instruções de Clara. Formaram um círculo de pedras ao redor da margem e pintaram seus rostos com marcas feitas de carvão e argila retirada da cabana. Jonas foi o escolhido para entrar na água. Se eu não voltar em 10 minutos, vocês sabem o que fazer, disse ele com a voz firme, mas os olhos cheios de medo. Enquanto Clara e Miguel seguravam as mãos e entoavam frases retiradas do diário, Jonas entrou lentamente no lago. A água era gelada como gelo, mas parecia mais densa do que deveria. Cada passo parecia puxá-lo mais para baixo, como se o lago resistisse à sua presença. Quando a água chegou à altura de seu peito, Jonas viu algo se movendo no fundo. Eram olhos, incontáveis olhos brilhantes que o encaravam, fixos nele. E então ele o viu. Lucas. Mas não era o Lucas que ele lembrava. Seu corpo parecia deteriorado, como se estivesse submerso por anos, e seus olhos brilhavam com uma luz pálida e assustadora. Lucas estendeu a mão como se pedisse ajuda, mas suas palavras não combinavam com seu gesto. Vá embora, Jonas. Você não deveria estar aqui. Jonas tentou alcançá-lo, mas antes que pudesse tocar a mão do amigo, algo gigantesco emergiu do fundo. Uma forma indistinta, quase impossível de descrever, com tentáculos longos e uma pele que parecia feita de sombras líquidas. Na margem, Clara e Miguel viram a água se agitar violentamente. Clara gritou o nome de Jonas, mas ele não respondeu. Então o diário na mão de Clara começou a vibrar e as palavras em suas páginas pareciam brilhar. Miguel, continue o cântico, gritou Clara. Miguel hesitou, mas obedeceu, entoando as palavras com a voz trêmula. O lago começou a brilhar com uma luz esverdeada, e as sombras que o cercavam pareciam se retrair. Dentro da água, Jonas lutava para se manter consciente. A criatura o envolveu, suas vozes ecoando dentro de sua mente. Ele viu flashes de memórias, o momento em que Lucas desapareceu, o medo nos olhos do amigo e algo mais, uma força antiga que habitava o lago desde tempos imemoriais. Era claro para Jonas o que precisava ser feito. Ele gritou para Clara e Miguel: terminem o ritual, não parem, não importa o que aconteça. Com suas últimas forças, Jonas mergulhou mais fundo, puxando a criatura com ele. A luz ao redor aumentou e um som ensurdecedor ecoou pelo lago. Então, o silêncio. Clara e Miguel acordaram na margem do lago, exaustos e cobertos de lama. O lago estava calmo, mas algo havia mudado. A água antes negra estava agora cristalina, refletindo o céu azul acima. Jonas, sussurrou Clara, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eles procuraram pelo amigo, mas não havia sinal dele. Apenas o colar de Lucas foi encontrado na margem, brilhando sob a luz do sol. Miguel colocou a mão no ombro de Clara. Ele fez o que precisava ser feito, salvou todos nós. Clara segurou o colar com força, olhando para o lago agora sereno. Apesar da dor, sabia que o sacrifício de Jonas havia encerrado o pesadelo do lago de água preta. Mas ao longe, enquanto o vento soprava pelas árvores, um sussurro fraco parecia ecoar. Obrigado. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos mistérios. Aqui no Inteligência do Medo, você encontra histórias sombrias e arrepiantes todos os dias. Obrigado por assistir e até a próxima, se você tiver coragem.